Tá bom? Espera aí. Acho que já está gravando. Pronto. E eu trouxe um modelo para vocês. Eu, como sempre, por favor, a gente tem esse modelo aqui. Eu trouxe esse modelo do pré-militar, que eu achei uma redação simples, objetiva, clara, bem técnica, bastante técnica, por sinal, e traz também uma ideia que a gente tem sobre como aplicar algumas ideias que depois a gente vai trabalhar, entendeu? Então, é uma redação simples, objetiva, clara, principalmente aquela redação que, para o militar, não precisa de muita papagaiada, não precisa chamar Jesus de Genésio ou falar de Jesus, Pelé e Karl Marx, tá bom? Não precisa vocês falarem disso, fazerem isso. É uma redação técnica objetiva que atende claramente ao propósito que foi colocada para que ele foi para a qual foi destinada. Então, ela conseguiu cumprir muito bem o critério da introdução, o critério do desenvolvimento e o critério da conclusão, principalmente porque a gente vai abordar hoje um probleminha que é a diferença entre a redação que é para o ERJ, outros concursos que não aceitam e não gostam de proposta de intervenção, mas também, como também a gente vai abordar essa redação um pouquinho mais simples. Vocês vão ver que não existe nada demais, tanto na redação, na conclusão a lá Enem, quanto na conclusão a lá UERJ, tá bom? Então, ele já começa com uma panorâmica, que é aquela técnica mais simples e mais objetiva possível, que você contextualiza o tema ao mesmo tempo em que você coloca a sua tese, tá bom? Então, ele começou assim: pobreza, miséria e exclusão social. Esses são aspectos que indicam a forma como moradores de rua levam suas vidas e a maneira como são tratados ainda na atualidade. Você vê que ele já conseguiu contextualizar bem que ele vai falar dos moradores de rua e as suas condições. Essa abordagem impede a homeostasia social, já que atrasa a inclusão e desenvolvimento desses cidadãos na sociedade. Muito bom, perfeito. É importante destacar a falha estatal e a família como fatores que se relacionam a esse problema. Então, nós temos o seguinte: nós temos nós temos uma parte que diz claramente qual é o tema, e nós temos outra parte que contextualiza a tese. Então, os dois elementos centrais para que eu consiga entender, para que eu consiga Professor, extrair melhor a entender e embarcar na proposta da redação estão aí. Pode falar. eu não sei se era para você projetar, mas não está aparecendo para gente. Ah, não está aparecendo? Puta que pariu. Ah, está gravando, que mico ao vivo. Vê se agora vai projetar. Projetou? Projetou? Agora foi. Agora foi. Agora foi? Agora foi? Então aqui, bom, desculpa, mas vocês ouviram, minha narração deu para entender, não deu? Deu. Deu para entender. O moleque fez uma panorâmica, fez bem, entendeu? Fez tranquilo, sem muitos problemas, tá bom? Tudo bem? Então você vê que os objetivos do parágrafo, eles estão tratados, eles estão colocados. O que eu quero dizer também é que esse nosso primeiro parágrafo, só relembrando um pouquinho, é aquela introdução em que o leitor embarca no que você está falando. É aqui que a gente vê se a gente compra ou não a sua proposta. Em partes, é aquela parte inicial em que você coloca a proposta na mesa e diz se a outra pessoa aceita ou não. Então, como está bem organizado, você vê que está simples, está objetivo, mas está bem organizado, a gente comprou a proposta dele. Jorge, e no Enem? Bom, no Enem, você pode fazer essa introdução muito claramente. Eu tive uma aluna ano passado, que ela se impressionou, ela se assustou com o tema, e aí ela fez uma panorâmica mesmo,
na agulha, e depois ela foi trabalhando um pouquinho mais o capital cultural, a intertextualidade, a transdisciplinaridade, e ela conseguiu tirar uma nota razoável, foi 960. Então, se você se assustar com o tema, faça a coisa mais simples, mais objetiva, e depois você vai trabalhando a intertextualidade, trabalhando o capital cultural, trabalhando aquilo que você colocou na sua redação, tá bom? E aí, ele vem com a argumentação. Então, ele vai dizer que a falta de inclusão social, a falta de homeostasia social fizeram com que esses moradores tiveram a pobreza, a miséria e a exclusão social como principais presenças no seu cotidiano. E aí ele vem com a ideia que a gente, com o argumento, como que acontece essa exclusão e por que que isso acontece. Aí ele colocou, a priori é importante destacar os impactos da falha estatal no assunto. Beleza, primeira parte do desenvolvimento concluída, que é a parte da apresentação. Então, ele, lendo essa frase curta, objetiva, centrada, séria, a gente consegue perceber que ele vai falar de falha estatal. Entendeu? Ele vai falar de como o governo influencia nessa situação. E aí vem a segunda pergunta. Tá, eu entendi que existe uma falha estatal. Como acontece essa falha estatal? E aí ele continua. O Estado existe em função das pessoas, sendo assim, o mesmo tem o dever de garantir todos os direitos para todos os cidadãos. Ponto. Entretanto, o que pode se notar é que esse dever não está sendo cumprido, uma vez que os moradores de rua são deixados sem nenhum plano do Estado para reentregá-los à sociedade, além de receberem pouca ou nenhuma oportunidade de emprego. Então, ao mesmo tempo que ele foi explicando, ele foi me dizendo como é que a falha estatal, ou seja, como que o problema do governo atinge diretamente a questão dos moradores de rua. E aí ele continua, em consequência disso, todos os dias vê-se notícias sobre violência física e psicológica contra essa parte da população. Então ele conclui, você vê que é um parágrafo bem simples, um parágrafo bem objetivo, um parágrafo que ele é assim, ele é quase que cru, sem nenhum tipo de intertextualidade, somente a estrutura. Jorge, estou no Enem. Quero fazer uma intertextualidade. Quero colocar um capital cultural. Então, por exemplo, eu quero encaixar nisso tudo, por exemplo, a reforma Pereira Passos, que expulsou as pessoas pobres para a periferia do Rio de Janeiro. Eu posso colocar em 3 etapas. Eu posso colocar no início, aqui, logo de cara. Então, no início começa a priori, é importante destacar os impactos da falha estatal no assunto, e aí você pode colocar. A priori, é importante pensar o papel histórico da falha estatal exemplificado pela reforma Pereira Passos. Aconselho isso? Não aconselho logo no início. Onde eu aconselho você colocar a sua intertextualidade? Na explicação do tópico frasal. Porque na explicação do tópico frasal, ela vai te ajudar a elucidar, a mostrar, a dizer para o seu leitor que existe um problema dentro do Estado, um papel do Estado, por assim dizer. Então, eu particularmente, você pode olhar para a minha cara e dizer, Jorge, não vou fazer o que você fala. É um direito seu. É um direito seu, você que sabe, mas eu acho mais fácil colocar na explicação. Então, ficaria assim, a priori, é importante destacar os impactos da falha estatal no assunto. Historicamente, o Estado existe para cumprir os deveres e garantir de direitos com os cidadãos, o que nem sempre ocorreu, como na reforma Pereira Passos, que expulsou para a periferia os moradores pobres do centro. Ponto. Entretanto, devido a isso, devido a essa falha, aí eu colocaria o que ele colocou aqui na linha 8 a 12. Entenderam? Ou ainda você pode fechar como capital cultural
também que você pode fazer esse jogo. Lembrando sempre que o capital cultural e a filosofia, a sociologia, a história, a geografia, os conceitos que vocês trabalham, não são o essencial. O essencial é você falar da falha estatal. Entenderam? Tudo bem? Então, Sim. A reforma Pereira Passos, ela só estará correta a partir do momento que ela tiver a ver com a falha estatal e com o tema. Se ela não tiver a ver, lamento, você errou na sua colocação. Tudo bem? Bem. Tudo certo. Tudo Tranquilo? bem. Vamos lá para o outro. E aí ele colocou aqui, outro sim, vale também citar a influência da família sobre o assunto. Você vê que é mais ou menos a mesma coisa, é uma frase curta que tem como núcleo somente a apresentação do argumento. Tá bom? Então ele colocou, vale também citar a influência da família sobre o assunto. E aí tem um probleminha de repetição de família, ele podia ter trocado por o núcleo afetivo dentro, no seio familiar, alguma coisa, trocar por impressão para não repetir tanto família. Mas está valendo ainda. É uma redação muito boa. E aí ele continua, a família e o lar tem, aí faltou um acentozinho, como um de seus objetivos a criação e o desenvolvimento de um indivíduo. Entretanto, há casos de lares desequilibrados que, por diversas causas, podem, porque é o lar, podem fazer com que o indivíduo tenha que morar nas ruas. Dessa forma, devido ao ambiente hostil em casa e pela falta de oportunidade, faltou uma vírgula, essas pessoas se veem obrigadas a pedir esmola ou até praticar ações ilegais. Consequentemente, eu trocaria em consequente, consequentemente, eu colocaria por conseguinte, para não ficar tanto, porque ele usou na outra em consequência, aí para colocar nesse ficaria por conseguinte. Moradores de rua ainda enfrentam os mesmos problemas e a criminalidade aumenta. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Aqui é um parágrafo de estrutura simples, objetiva, em que você tem a apresentação da ideia, a explicação da ideia e a união da ideia com o tema. Entenderam? Conseguiram entender? Sim, ficou bem padrãozinho mesmo. Ficou bem. Isso, ficou aquele negócio. A impressão que eu tenho quando eu vejo uma redação dessa é que o moleque ele já é meio militar. Me deram uma missão, eu vou fazer. É isso. É basicamente isso. Eu não tenho muito o que inventar, sabe? Eu vou fazer isso. É Ele lógico. que tá certo. Ele que tá certo, entendeu? Para a gente do Enem, que quiser colocar um capital cultural aqui, mesmo esquema do outro. Ah, Jorge, eu vou falar de família na minha redação. Qual uma intertextualidade que eu posso fazer com família? Tem uma música do Titãs que fala de família. Dentro da literatura, nós temos duas famílias que brigam, Romeu e Julieta, em Verona. Se você quiser também, há outras famílias. Tem uma referência grande sobre os problemas da família no livro O Curtiço, quando o português abandona a esposa e a filha para ficar com uma mulata. E assim vai. A gente vai colocando o nosso capital cultural. Se você quiser colocar também uma referência histórica de família, que essa ideia de família, abre aspas, doriana, a família doriana ela foi criada no século XIX com a família burguesa, a questão da maternidade e tudo, também pode, mas você tem que ligar a moradores de rua e essa influência da família. E aí chegamos ao nosso crème de la crème aqui, que é uma conclusão simples, objetiva e clara. Jorge, onde eu uso essa conclusão? Em qualquer prova que não exija proposta de intervenção. E o que eu quero dizer com isso? Provas como o ERJ e muitas particulares, tomem cuidado porque, por vezes, vocês perdem pontos de bobeira porque vocês colocam uma proposta de intervenção. Algumas bancas, elas têm realmente ojeriza, elas têm asco dessa proposta, porque você está demonstrando que você só sabe escrever redação de um jeito.
Isso é muito ruim, não é o que eles querem. Vocês se lembram, no início eu falei que existe um perfil para que você atenda. Cada perfil, cada prova tem um perfil, entendeu? Então, o perfil quase que unânime delas é o aluno que pensa o cotidiano, que consegue raciocinar, aquele aluno que consegue estabelecer nexos de causalidade, de causa-consequência e de explicação para que a opinião dele seja validada. Então, tomem cuidado com isso. Nessas provas, como vocês vão fazer? Vocês façam assim. À luz do exposto, poderia trocar por portanto, ou seja, enfim, dessa forma. À luz do exposto, qualquer um desses conectivos não precisa ser somente à luz do exposto. O Estado oferece pouca ou nenhuma oportunidade de emprego para essas pessoas, assim como também não criam formas para reintegrá-las na sociedade. Você vê que ele resumiu aquilo que ele queria dizer, entendeu? E aí ele vai resumir também os argumentos. A família sendo peça fundamental para a formação de indivíduos, uma vez que se torna hostil, pode se tornar uma das fontes desse problema e, sendo assim, podendo criar outros mais. E aí ele fechou a redação. Jorge, como ficaria no Enem? Como é que, mesmo assim, digamos, ficou tudo maravilhoso, ele só perderia porque teve pouco capital cultural, não teve um capital cultural diversificado nem produtivo, e o que significa produtivo? Ligado ao tema e ao projeto do texto. Mas como ficaria? E eis que eu vos digo como ficaria, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Eu vou criar aqui, vou colocar aqui na mensagem, uma conclusão mais ou menos Enem, para que você entenda a diferença. Ele me apresentou o problema da falha estatal e o problema da família. Eu vou dar uma proposta bem detalhada para que você entenda como se faz. Tá bom? Primeiro, eu tenho que entender o nosso macete, o nosso GOMIFES. O que é o GOMIFES? O GOMIFES é governo, ONGs, mídia, família, escola e sociedade. Esse é um macete para que você já tenha os agentes, tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Esse é um macete para que você já tenha os agentes. Jorge, não tem o agente que eu acho que vai resolver o problema, não está dentro do GOMIFES. Calma, não precisa se desesperar. Isso daqui é só uma orientação, isso daqui não é para vocês seguirem a olho de santo, isso daqui não é uma religião em que você só ache que tem que ter governo, ONG, mídias, famílias, escola e sociedade, não é nada disso. Nós não somos xiitas, tá bom? Então, se você olhar para um agente, por exemplo, como, não sei, redes sociais, talvez, entendeu? Ou empresas privadas, tá tranquilo, tá dentro do jogo. Como ele falou de falha estatal, eu acho mais fácil colocar o governo. Mas para colocar o governo, eu tenho que entender qual parte do governo. Então eu tenho 3 poderes. O primeiro poder é o poder executivo, que é o poder que executa ordens, cuida do orçamento, e ele é feito para o Brasil todo. Eu tenho o poder legislativo. O legislativo é aquele que faz as leis. E eu tenho o poder judiciário, que é aquele que decide sobre as leis. Isso tudo faz com que nós tenhamos um certo equilíbrio, tá bom? E, infelizmente, o poder executivo está aí. Mas isso faz com que se tenha um equilíbrio, essa tripartição dos poderes. O poder executivo, ele é dividido em nacional, ou seja, federal. Então, quando a proposta for para o Brasil todo, é governo federal. Temos o governo estadual, que é aquele do estado. Então, nós temos um governo para o estado do Rio de Janeiro, nós temos um governo para o estado de Minas, lembrando aí
o nosso querido e amado Igor. Nós temos um governo para o Rio Grande do Sul, nós temos um governo para o Ceará, tá bom? E nós temos o municipal, que é a cidade. Então, nós temos o município de Cabo Frio, o município de Araruama, o município de Arraial do Cabo, por assim dizer. Então, tomem cuidado, porque a proposta ela tem que levar em consideração isso. O Poder Executivo não pode, de maneira nenhuma, criar leis. O Poder Judiciário não pode executar orçamento, não pode dar dinheiro. O Poder Legislativo não pode dizer se a decisão judicial é correta ou errada. Então, tomem cuidado com isso. Como ele falou de falta de políticas públicas, eu acredito que essa parte de projetar projetos, olha só que maravilha, professor de português, elaborar projetos, elaborar políticas públicas que visem incluir o cidadão, incluir o cara que está em situação de rua, é dever do governo federal. Até nisso, é um pouquinho a conclusão do Enem é um pouco mais complicada. Então, você tem que entender muito bem quem é que vai fazer o quê, para que você acabe não falando merda, não falando besteira, entendeu? Jorge, mas eu vou fazer a SpaceX, ou eu vou fazer ou eu vou fazer aqui uma prova militar. Pois bem, não precisa dar proposta de intervenção, tá bom? Você vai fazer mais ou menos isso. Se você optar ainda por fazer uma redação simples e objetiva como essa, ainda está valendo. Quem não tem essa opção é a galera do Enem. Quando eu falo para vocês fazerem quando eu falo para vocês fazerem uma redação simples e objetiva primeiro, principalmente a galera do Enem, é porque eu quero que vocês aprendam essa forma, tenham controle sobre a redação de vocês, para que depois a gente comece a trabalhar as intertextualidades, trabalhar os textos, trabalhar os filósofos que nós vamos ter que trabalhar. Entendeu? Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Tranquilo? A Sandy perguntou. Espera aí um minutinho, gente. Entendeu, gente? Aí a Sandy me perguntou aqui, então eu posso colocar só o Poder Executivo deve, ou tem que colocar? Eita, você fez uma boa pergunta. Eu colocaria o Poder Executivo, que é o governo federal. Se você for falar de coisas mais práticas, é o governo federal. O Poder Executivo é mais na elaboração do orçamento, entendeu? Acredito eu. Eu acho que... Não? É o contrário? Legislativo é orçamento. Não. É que ela perguntou assim: o Poder Executivo deve ou tem que colocar o Poder Executivo do governo federal? Não, pode colocar só o Poder Executivo. Não, ela pode escolher, né, a instância, porque Uhum. a representação do Executivo em outras instâncias são o municipal e o estadual. Estadual, sim. Se quiser alguma coisa voltada mais para uma instância municipal, pode colocar direto o governo municipal. Sim. Isso, entendeu? Foi, Sandy? Ainda sim, foi. Foi. É muito bom ter uma mulher inteligente. É muito bom ter uma mulher inteligente. Entendeu? Então, vamos lá, vamos começar. Então, ele me deu o problema da falha estatal. Então, eu vou colocar assim. A primeira frase, eu vou fazer a mesma coisa. Por isso que eu falo, não coloquem aquela maldita frase. Medidas são necessárias para resolver o impasse. Ou então, profilaxias são necessárias para resolver o problema. Não dá, gente. Retoma o tema e a tese, não é difícil. Tenha controle sobre aquilo que você está falando. Então, eu vou manter aqui, deixa eu ver o que ele colocou à luz do exposto. O Estado oferece pouco ou nenhuma oportunidade de emprego para essas pessoas, assim como também não criam formas para reentregá-lo na sociedade. Vamos lá. E aí, eu vou partir daí. Como forma de solução para o problema, vírgula, o governo federal, aí vem o pulo do gato,
Quem vai fazer? O governo federal deve criar políticas de inclusão social. E o que eu estou fazendo? O que deve ser feito. Então, eu tenho quem vai fazer, o que deve ser feito. E aí a gente entra na parte mais difícil, que é o maldito como e o detalhamento. Então, não adianta você me dizer quem vai fazer ou o que vai fazer. Você tem que me dizer como vai fazer, tá bom? De que maneira ele vai fazer aquilo. Então, não adianta eu dizer que deve-se criar políticas públicas de inclusão social. Eu tenho que dizer como essas políticas vão ser criadas e como elas vão atuar. Entendeu? Para que eu tenha um detalhamento. Então, eu tenho que dizer assim: o governo federal deve criar políticas de inclusão social em parceria com empresas privadas que terão descontos em impostos para criar programas de assistência a essas pessoas, dando-lhes assistência médica, psiquiátrica e alimentícia. Ponto. Entenderam o detalhamento? Vamos lá para que eu volte. Eu vou dizer o que eu disse. Como forma de solução para o problema, o governo federal deve criar políticas de inclusão social em parceria com empresas privadas que terão descontos em impostos para criar programas de assistência a essas pessoas, dando-lhes ajuda médica, para não repetir aqui, dando-lhes ajuda médica, psiquiátrica e alimentícia. E aí me falta a última parte, que é o para quê. Com que finalidade? Tá bom? Com que finalidade? Para que, assim, os problemas causados pelo Estado e a família tenham um início de solução prática. Pronto. E assim você faz. Tudo bem, gente? Tranquilo Tudo até aí? bem. Tranquilo, foi? Bem detalhadinho. Esse para quê, eu sou bem mais chato, porque, por exemplo, quando vocês colocam para quê, geralmente vocês colocam algo muito, sabe, muito um sonho azul da cor do mar, entendeu? Então, a Mara tá rindo. Sonho azul da cor. E assim, para que a humanidade seja melhor, para que o mundo viva melhor, para que todas as guerras sejam anuladas, entendeu? Não, a proposta... Quase, né? Hã? Quase o concurso de Miss Universo. É quase o concurso de Miss Universo. O que você deseja? O que você deseja? A paz mundial. Entendeu? Não é. Essa proposta, ela tem um efeito prático. Eu ainda poderia colocar aqui, para que, assim, o Estado comece a solucionar os problemas que ele mesmo causou. Entenderam? Entendido. É que eu não posso escrever isso, mas Dá uma vontadezinha ali, né? dá uma vontade de escrever, para assim ele resolver o problema que ele mesmo causou. Entendeu? Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo certo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo até aí, galera da ESA, na boa?
Galera da ESA na boa. Muito nervosos? Muito nervosos? Comenta aqui. Muito nervosos? Tranquilo? Print, bebê. É isso aí. É isso aí. Então, eu só vou revisar para vocês o que vocês vão fazer nesse final de semana, tá bom, gente? Então, primeiro, eu quero deixar claro que vocês têm que descansar. Então, quinta-feira já é hora de parar, tá bom? Tem que ser assim. Quinta-feira é hora de parar. Eu nunca vi alguém se matar de tanto treinar um dia antes da luta. Então, por favor, descansem, levem água. Seu Vinícius, por favor, leve Leva a a identidade. identidade certa, tá bom? Não Pô, leva. dessa vez já dei até o sumiço na. Já dei até o sumiço na Xerox já. Ah, Só eu original vi, na ele falou que carteira. deu até sumiço na Xerox dessa vez. Só vai com a identidade verdadeira. Exatamente. Tirei até a carteira de motorista pra levar dessa vez, da Ó, ele segurança. tirou até carteira de motorista para levar dessa vez. Também, leva Tá tudo. bom? Por favor, levem 3 canetas da mesma cor, tá? Porque vai que falha. Esqueçam o liquid paper em casa, tá certo? Por favor, prestem atenção. Façam aquelas questões que são mais fáceis primeiro. Cuidado com a prova cansativa, porque a prova cansativa ela vai te tirar bastante energia. Levem água, levem comida, levem chocolate, porque vocês vão sentir fome. E nada de sair de casa em cima da hora, hein? E nada de sair de casa em cima da hora, tá bom? Tá bom, certo? Muita calma. E o que vocês vão fazer em redação? Primeiro, vocês vão olhar, vão reparar no tema. Eu sei que vocês não vão fazer, mas eu sei que vocês têm que manter a calma. Eu tenho essa plena consciência. Vocês não vão manter a calma. Se o tema for difícil, vocês vão levantar, vão bater a cabeça, vão no banheiro, aí vai chorar, vai voltar, mas volta. Quando volta, depois que você deu o seu ataque de pelanca, o seu piti, você volta, senta, olha para a prova e diz assim: você não vai me derrubar. E aí você olha para o tema e você vai ver que o tema ele vai exigir exatamente o que a gente está programando para você esse tempo todo. É lógico que é uma dificuldade muito grande o ensino remoto, porque infelizmente a responsabilidade de todo o ensino cai em cima do aluno, não adianta. Vocês têm uma responsabilidade infinitamente maior com vocês mesmos, entendeu? Então, a gente está batalhando, está brigando aí junto com vocês, e aí você vai se lembrar que o professor Jorge, toda segunda-feira, ele fala uma coisa. Ele diz assim: o tema sempre será algo do cotidiano. Sempre. Sempre vai ser algo que está em sociedade. Seja ele tema ambiental, seja ele tema social, tema científico, entendeu? Sempre será um tema do cotidiano. Você nunca vão cair para você falar de certe sobre o raciocínio lógico de Descartes dentro do penso logo existo, junto com o discurso do método. Entendeu? Não vai cair isso para você, assim como também não vai cair para você falar sobre o processo extremamente complicado que é da fotossíntese, junto com o ciclo da água, etc, etc, etc. Entendeu? Então, tomem cuidado, vai ser sempre do cotidiano e sempre exigindo de você uma análise acurada. Isso não é somente para os alunos da ESA, isso é para os alunos do geral. Entendeu? Isso é para os alunos no geral. Então, todos os temas vão ser tirados do cotidiano. Prestem atenção, vocês sabem fazer. O que vocês vão fazer no primeiro parágrafo? Não, no primeiro não. Lê o tema, minha dica para que vocês façam. Separa as ideias. Meio que joga no fluxo do pensamento, no papel, as ideias. Depois você seleciona. Depois disso, leia o texto de apoio.
Porque aí você vai dialogar com o texto de apoio, você vai decidir se ele vai te ajudar ou não. Depois, primeiro parágrafo, tema e tese. Segundo e terceiro, apresentação do argumento, explicação do argumento, união do argumento com o tema, tá? No último parágrafo, retoma o tema e a tese e resume os argumentos. Só isso. Entenderam? Conseguiram entender? Foi? Foi Sim. tranquilo, gente? Galera da ESA, dá um oi aí. Dá um oi aí. Foi? Foi, gente? Então, eu vou parar aqui a gravação, tá bom? Vou parar aqui a gravação para você que está me vendo depois da aula. Beijos, beijo do Kratos, carpe diem para você e até a próxima.